Seguimos falando da confirmação de um caso de mal da vaca louca, porque para entender melhor os efeitos no mercado bovino, eu vou conversar agora com o diretor da HN Agro, Iberville Neto. Muito obrigada pela sua presença, Iberville, hoje. Oi, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer. A gente já viu que as exportações foram suspensas. Você acha que a retomada dos embarques, ela pode demorar igual aconteceu em 2021, quando o embargo durou mais de 3 meses? E em quanto tempo é possível retomar os embarques? E o que isso pode acarretar para o comércio brasileiro com a China? Priscila, houve essa suspensão, né, daquele protocolo lá de 2015. Então, quando nós temos um caso de vaca louca no Brasil, vaca louca atípica nós nunca tivemos, isso é importante dizer. Então, há essa suspensão. A amostra está no Canadá ainda para tipificação, para definir se aquilo é um caso típico ou atípico. Pelas características do animal, pelo nosso histórico, pela nossa realidade de não alimentação de animais com produtos de origem animal, alimentação de ruminantes com produtos de origem animal. Então, ninguém está nem considerando praticamente a possibilidade de ser um caso típico. Nós nunca tivemos e devemos seguir dessa forma. Mas a partir dessa confirmação, a OIE ela já deve confirmar e ratificar o status brasileiro como livre de BSL, com um risco insignificante, na verdade é o termo que eles usam, e daí em diante a gente precisa, a questão política ali entre os governos para essa liberação, porque a gente suspende por nossa conta quando existe essa suspeita, existe um caso, só que a reliberação é dependente do governo chinês. Então, em 2019, nós demoramos 13 dias para ter essa reliberação, e em 2021 passou de 100 dias, foram 103 dias, se não me engano. Então, eu diria que pelas características, pelo discurso do governo atual, falando que o Brasil era um pária no cenário internacional, eu acredito que eles vão dar muita atenção para isso, até para reforçar essa versão dos fatos que eles apontam, né? O que, no caso da pecuária, é muito bem-vindo. Quanto mais eles quiserem acelerar esse processo, só vai fazer bem para a pecuária. A chance é muito pequena de ser realmente um caso, né, típico. A gente está esperando essa confirmação, mas a chance é pequena. E do embargo também ser tão grande quanto em 2021, né, que foi de setembro a dezembro, também a gente não vai ter esse período todo. Você acredita que o impacto vai ser menor, a gente vai conseguir resolver isso mais cedo? Sim, é a nossa expectativa por alguns motivos. A China, naquela época, ela vinha de meses comprando muito. Agora ela tem comprado bem nessa virada de ano? Tem, mas ela está comprando um pouco menos. Nós temos um ano no qual a China deve crescer mais do que em 2022, então ela está acelerando pós-lockdown. Isso demanda carne, gera consumo no país. Nós temos outros países com dificuldade, entrando em fases de menor oferta de gado, como é o caso dos Estados Unidos. Então, o cenário global ele deixa o Brasil numa situação muito importante de fornecimento de carne. E a China, com esses grandes volumes que tem comprado, e a expectativa é de que compre um grande volume em 2023, eu acredito que ela não deva usar demais essa estratégia comercial em cima dessa situação. Porque os preços médios recentes não estão em alta. Naquela época eles estavam altíssimos. Certo. Então, uma situação um pouco diferente. Agora, a gente passou debruçado sobre esse assunto, né, toda manhã, consultando diversas fontes, né? E a pergunta principal é: você não acha que esse acordo com a China, ele deve ser revisto para que a gente não tenha sempre essa turbulência? Priscila, sem dúvida. Eu diria que esse é um ponto que a gente tem que bater e ficar lembrando disso, porque daqui a pouco a China libera as vendas, as compras novamente do Brasil, parece que ficou tudo bem, mas no dia seguinte ou uma semana depois pode acontecer outro caso. Então, realmente, a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde Animal define que o Brasil tem um risco negligenciável, insignificante para a BSE, por quê? Porque só tivemos casos atípicos e esse vai ser. Então, a gente não tem porquê, não tem justificativa dessa suspensão, sabe? A gente já manda animais com até 30 meses, lembrando que esses casos atípicos, eles ocorrem em animais mais velhos. Então, além de a gente não ter os casos típicos,
casos clássicos, que foi o que acometeu o Reino Unido lá na década de 80, 90, nós ainda mandamos só animais jovens, que é mais uma camada de proteção frente a esse problema. E você acha que as cotações do boi, elas podem ceder a partir de agora? Como é que o mercado reage e como é que deve seguir daqui adiante? A gente, inclusive, preparou um gráfico que a gente vai colocar aqui para falar sobre isso. O gráfico está na tela? Já está na tela, já está. Bom, Priscila, esse gráfico a gente fez, Priscila, quem nos acompanha, né? Esse gráfico a gente fez para mostrar a movimentação dos preços a partir do dia da confirmação dos casos. Lá em 2019 e depois em 2021. Então, a gente tem ali, vamos começar por 2019, aquela linha azul no começo do gráfico à esquerda, lembrando que a gente jogou tudo para a base 100, aquele 100 não era o preço do boi naquela época, mas a gente considerou como referência 100. Tá? E aí a gente tem essa movimentação, no 10º dia de suspensão, o mercado tinha caído 5,4%, aí alguns dias depois houve a reabertura, que aconteceu em 13 dias, e depois essa linha amarela, a gente já está mostrando o que aconteceu nos 10 dias úteis posteriores à liberação. Então, quando a gente chegou 10 dias após a liberação, o mercado estava 2,4% acima daquele observado no dia que o fechamento ocorreu. E aí, se a gente vai para outra linha, para a linha verde, é o que aconteceu em 2021. Então, o mercado sentiu muito mais naquela época, primeiro porque ficou muito mais tempo suspenso e segundo porque nós tínhamos uma oferta de gado confinado que não podia ser retida. É outro ponto diferente do cenário atual. Então, o mercado foi evoluindo ali em queda, pressionado, e no dia 55 ele estava com 16,7% de queda. Certo. Depois, essa oferta de gado confinado que tinha que sair foi saindo, não foi entrando mais gado no coxo, o mercado foi recuperando. Aí, ali aquele outro ponto, que é a liberação de internalização das cargas na China. Porque quando houve a suspensão das vendas, alguns frigoríficos, alguns não, a maior parte dos frigoríficos mandou essas cargas ainda por questões de ambiguidade ali no protocolo, ninguém tinha muita certeza se essa carga podia ou não, mandaram. Essa carga ficou lá no porto com dificuldade de internalização. Na segunda quinzena de novembro, a China liberou. E aí depois, alguns dias depois, ali em 15 de dezembro, houve a reabertura, que é aquele outro ponto de destaque, e depois o mercado reagindo de maneira forte. Então, perfeito. No final ali, 10 dias depois da reabertura, o mercado estava 10% acima do que estava no início do embargo. Certo. Olha, Iberville, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, todos os esclarecimentos que ocorreram, inclusive, ao longo desta manhã, para a gente fechar aqui o jornal, juntos esclarecer também para os nossos telespectadores. E até uma próxima. Obrigado, um abraço e até a próxima.